A gente está estudando o Zohar, né, do Rav Michel Leitman. Tudo que ele descreve aqui é o que os sábios deixaram, né, principalmente o Ari, Rabash, Baal Hassulam. Então, tudo que a gente está falando aqui é um material extremamente kosher, né? Material extremamente dentro das leis da Torá, e que não são materiais religiosos. Cabalá não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com judaísmo, cristianismo, islamismo, qualquer outro livro. Cabalá é uma forma de entendimento da alma do ser humano, onde todos nós somos uma criatura única do Eterno e todos nós merecemos a máxima atenção. Lógico que a gente sabe que, mesmo que mereça atenção, e se uma pessoa está toda suja de graxa, toda enlameada, ela primeiro tem que tomar um banho para a gente abraçar, né? Se a gente abraçar uma pessoa toda suja de graxa, ou seja lá o que for, a gente vai se sujar. Então, é um livro que vai trazer as pessoas para um conceito, vai consertar a humanidade toda, porque é o máximo da alma humana, é o melhor da alma humana, porque a alma do ser humano foi criada por Hashem, o desejo de receber também, mas a gente está trabalhando isso através da nossa Torá. Nós recebemos toda a nossa Torá, todo o conhecimento acerca dos mundos espirituais dos nossos grandes patriarcas. Então, foram eles que começaram a avançar nesses mundos espirituais. É lógico que a gente não deve esquecer que, antes disso, eles reencarnaram como Adão e depois a alma foi dividida nos patriarcas, né? E eles chegaram aos mundos espirituais acima do nosso mundo. Eles experimentaram os mundos superiores e os descreveram para nós. Então, toda a Torá, ela não é um livro de histórias daqui, mas de mundos espirituais. E foi assim que nós recebemos toda a Torá, através dessa linguagem, como a gente viu, através das 22 letras sagradas. Então, a gente tem duas Torás. A gente tem uma Torá oral, e a gente tem uma Torá escrita. A Torá oral, a Torá escrita, ela tem os caracteres que nós vemos todos os dias, e dentro dela já está o Taná, os Neviim, os Ketuvim, tudo dentro dela. E a gente tem uma Torá oral, ou seja, a Torá oral é de direita e a Torá escrita é de esquerda. Uma representa o corpo e a outra representa a alma. Então, assim, através dessas 22 letras hebraicas, a gente recebe essas duas Torá. Então, a gente não consegue imaginar um mundo espiritual porque os nossos órgãos, né, dos sentidos não podem detectá-los. Nós fomos configurados somente para entender o mundo que nos cerca e o ambiente que nos cerca. Portanto, para descrever o objeto, né, e conceitos ainda inatingíveis para nós, os cabalistas utilizaram várias técnicas, linguagens, né, essas técnicas de linguagens que a gente deve entender para compreender a Torá. A Torá, preste atenção, a Torá fala apenas da criação, do governo e da correção do mundo, da criação, do governo e da correção do mundo. Todo esse governo que existe é para a correção do mundo. Jamais as histórias, né, vão ser geográficas ou qualquer outro tipo de argumentação que existam dentro da conotação do nosso mundo. Como está escrito na própria Torá, ela representa os nomes sagrados, ou seja, todos os nomes divinos que foram colocados dentro dela. Ou seja, as manifestações do próprio Eterno, do Criador, né? E os degraus, os métodos de sua realização. Então, toda a Torá é uma instrução de como você vai entender os mundos espirituais. Então, através dessas linguagens, né, essas informações foram transmitidas para nós, através de 4 linguagens. A linguagem do Tanar, que inclui Torá, Pentateuco, e Neviim, né?
Profetas e Ketuvim. Esses escritos que são agiográficos ou agiógrafos. Esta é a linguagem da Torá escrita, ou seja, foi necessário construir tudo isso para que pudesse se entender realmente os mundos espirituais. A linguagem das leis, que nós conhecemos como as 613 leis, a linguagem das lendas, que são, né, as parábolas, por exemplo, Abraham saiu de Ur dos Caldeus. É uma história, uma parábola que é contada pelos nossos sábios, mas que não tem nada a ver com uma história literal. A linguagem das sefirotes, que é a que a gente está estudando agora, né? A linguagem que está sendo descrita através desses níveis de entendimento da Torá, que são as histórias da Torá, através das sefirotes. Então, que é a linguagem da Cabalá. Essa linguagem da Cabalá, e todas as outras vão falar a mesma coisa, o mesmo assunto, né? Que é o acesso ao Criador por nós, é o que nós vivemos neste mundo, pois este unir o próprio, unir esse propósito, esse é o único propósito da nossa criação, unir esse mundo com o Criador. Não existe outro propósito para a nossa criação. Então, conforme o desígnio do Criador, devemos devotar todas as nossas habilidades físicas, mentais e espirituais exclusivamente a isso. Exclusivamente é dar exclusividade somente para essa correção, a entender esses conceitos. E aspirarmos somente a isso, né? Naturalmente, nós usaríamos nossa linguagem apenas para esse propósito. Afinal de contas, tudo que nos é dado é tão somente para a realização desse único objetivo. Você só está aqui para corrigir. O que você gasta de tempo com outras coisas fora da Torá é uma ilusão. É simplesmente ilusão. Ah, vou no cinema porque eu tenho que me divertir. Tudo bem, você pode ir se divertir, mas é uma ilusão. Você não vai ganhar nada com isso. A não ser que você vá ali por um propósito de Torá. De repente, olha, eu vou me aproximar do meu filho e eu não posso levar ele através dessas vias, então eu vou para o cinema com ele e vou ali tentar ensinar a Torá para ele. Pegar algum argumento no filme e falar para ele de Torá. Aí é válido. Tá vendo? A intenção mudou. A ação aconteceu porque você não podia fugir daquela ação, mas você está usando ali aquele argumento para ensinar o seu filho. O seu único intuito é corrigir a sua alma e a alma da sua família, né? Muito bem. Então, esse propósito. E a gente tem com isso, né, tudo que é dado para a realização desse único objetivo, alcançar a sensação do Criador ainda durante essa vida, ou seja, não ter que ficar voltando aqui, passando um monte de situações difíceis, se distraindo, a ponto de termos que ficar nesse ciclo de sofrimento, onde nós entendemos que essa vida, na verdade, é uma vida e não é. Aqui nós somos um monte de células que com o tempo vai envelhecendo, passando por todo o processo massivo dessa vida. Tanto é que o próprio Yaakov fala, porque ele foi buscar correção, né? Ele fala, quando o faraó pergunta para ele fala, olha, meus anos são de 130 anos, mas foram anos difíceis, anos doloridos, anos realmente complicados. Mas eu estou aqui, eu estou corrigindo, eu consegui corrigir, consegui, né, chegar a esse ponto. Se o Yaakov fala isso, imagine a gente. Então, realmente, eu estou passando por todo esse processo porque eu tenho que consertar a minha alma, eu estou aqui para isso, né? E aí é por isso, então, que a correção da Torá ela é mais complexa do que todas as outras correções, mas também as pessoas não poderão fugir. Aquelas que estão agora na correção, começam a entender os mundos espirituais, já sofrem agora e com doses homeopáticas. As pessoas que deixarem a correção para o final vão ter um sofrimento muito maior que nem se imaginam, né? Muito bem.
Então, dentro dessa questão toda, né, os nossos sábios, eles conceberam essa linguagem, eles conceberam a linguagem, e todas as outras línguas do mundo também têm um significado secreto. Mas como seus alfabetos não foram revelados por cabalistas ou pessoas que estavam ligadas aos mundos espirituais, nós estudamos as forças espirituais descritas no alfabeto hebraico, né? A origem de todos os outros, ou seja, ainda que todos os alfabetos, todas as religiões, elas possam ter coisas boas, elas não são a verdade, elas vão estar imbuídas, na verdade, de desejos de receber para si mesmo. Então, cada um desses partsufis, né, dividido em duas partes, vamos ver aqui. A gente chega, então, nessa conotação, nessa linguagem, e a gente, então, tem um partsuf das Sefirot. Então, veja, esses partsufis da Sefirot, eles são divididos em duas partes. Eles vão ter um lado direito, cada Sefirot, ou cada partsuf, eles vão ter um lado direito e um lado esquerdo. E esse lado direito e esse lado esquerdo, eles vão ser exatamente essa divisão, olha, dessa Sefirot, tá vendo? E aí o que acontece? Cada um deles vai ser assim, né? Aqui no lado direito e no lado esquerdo, né? Essa parte direita aqui vai consistir do Ramar. Desse lado direito, não é? A gente vai ter, então, o Ramar, um Reish, Men e um Reit. Vamos escrever aqui para vocês poderem entender a linguagem e a gente poder, então, avançar aqui. Então, aqui eu tenho algo chamado Ramar. Ren, o Re, o Men e o Reit. O Ramar, ele está do lado direito da árvore sefirótica, e é uma descrição, né, dentro da Torá, da linguagem, de uma linguagem espiritual e não física. A gente não deve imaginar que é uma linguagem física, mas uma espiritual, e que essa linguagem, ela descreve os assuntos para o nosso mundo espiritual. Então, veja, aqui no Ramá, eu tenho o Reish, que vale 200, tenho o Men, que vale 40, e tenho o Reit, que vale 8. Quanto vai me dar? 248, tá vendo? Então, eu tenho 248, que é essa parte direita. Ops, aqui vai ser 8. E aí sim eu tenho a somatória de todos esses números. 200 mais 40 mais 8, que vai me dar 248. Então, eu tenho agora o lado direito, eu preciso do lado esquerdo entender o que acontece aqui dentro dessa configuração. Muito bem, do lado esquerdo, eu já vou ter uma outra descrição, que a gente vai explicar já já para vocês como funciona isso. Muito bem. Então, aqui na outra parte, eu tenho o Shasha. Deixa eu escrever aqui para vocês o Ramar, como se escreve em português. Então, eu tenho aqui o Ramar, como ele se escreve, e ele tem em hebraico, ele tem 248 de gematria, é exatamente assim que ele se escreve, Ramar. E agora a gente tem aqui o Shassa, que a gente vai escrever em hebraico, não é? Que ele é formado por um Shin, um Samer e um Rei. Então, veja, um Shin, um Samer e um Rei. Então, a gente tem aqui a nossa Shasha, que se escreve dessa forma aqui, com um H no final. Então, veja, dentro dessa nova configuração aqui, então a gente tem um lado direito,
e a gente tem um lado esquerdo. O Shin, ele vale 300. Vamos colocar a numerologia aqui de cada uma das letras para saber agora é o lado esquerdo e qual é o lado direito. 300. O Summer é 60. E o Rei é 5. Então, a gente tem quanto? 365. Ops, aqui é 5. A soma total agora, 300 mais 60 mais 5, igual a 365. Muito bem. Agora que a gente sabe disso, né, a gente viu aqui essas duas descrições, o 248 são partes do órgão, né? E a gente vai entender que também esses órgãos, eles não são físicos, eles são espirituais. Durante esse curso que a gente vai fazer, que vai ser bem intenso, a gente vai entender tudo isso. Então, eles são 248 órgãos, enquanto 365 aqui são os tendões. Vamos escrever aqui para ficar bem claro, ó. 248 órgãos. A gente já falou na outra aula sobre os ouvidos, né, as narinas, como funciona tudo. Olha, agora aqui a gente tem os nossos órgãos. Muito bem. E ali do outro lado a gente vai ter o quê? Os nossos 365 tendões. Lembrando sempre para vocês que são linguagens metafóricas, não é? Muito bem. A gente tem que formar um corpo espiritual. Essas questões, então, agora, né, dessas 360, 248 órgãos, que vão ser preenchidos com a luz de Hassadim, aqui deve ser preenchido com a luz de Hassadim. O que é a luz de Hassadim? Luz de misericórdia. É que essas luzes que me circundam, esse amor que circunda externamente a minha alma, ele vai ter que pular para dentro de mim. Então, isso não vai poder ser só metafórico mais. Isso vai ter que se tornar real na minha vida. Então, eu tenho que começar a amar realmente de uma forma, porque essa luz pulou para dentro de mim, ela não me circuncida mais. Às vezes a pessoa tem, eu amo, eu gosto e tal. Não, ela vai pular para dentro de você e vai fazer parte da sua internalidade. Então, é assim que funciona. E os tendões, né, que vão ser preenchidos com luz de Rohimá, tá vendo? Essa luz de Rohimá, ela é exatamente a sabedoria, ou a luz de conhecimento. Você tem que... O que você está fazendo agora? Você está aprendendo para que você possa construir uma ideia de como tudo funciona. Então, vejam, toda a Torá ela é permeada com questões de estudos. Isso quer dizer que se você erra os estudos da Torá e você aprende esses estudos de uma forma diferente, o que vai acontecer? Né? Você vai não entender nada da Torá, como aconteceu e acontece muitas vezes aí com todas as pessoas que vão estar, infelizmente, como nós passamos, não é? Vivendo toda essa questão aí de religiosidade que vai trazer muita dor para a pessoa até que ela possa perceber que não é nada disso. Então, ela vai passar por vários problemas de saúde, separação, problemas psicológicos, vai bater em tudo que é porta procurando cura, procurando achar Deus, e tudo é uma mentira, porque Deus se não estiver dentro de você, não está em lugar nenhum. Preste atenção. Se Deus não estiver dentro de você, ele não está em lugar nenhum. Você pode procurar aqui, pode procurar ali, ou lá, e você não vai encontrá-lo, porque a fusão ela tem que ser feita dentro da sua alma.
Você está entendendo? Não é na igreja, porque isso é idolatria. Ah, eu vou a tal lugar porque Deus está lá. Deus ocupa todas as coisas. Agora, dentro do nível que ele está dentro de você, é que você vai saber se ele existe ou não. Veja, 248 mais 365 vai dar 613. Então, eu tenho que ter essas 613 construções desses degraus de estudo de Torá. Está vendo? O que não tem nada a ver com você construir religião, com você fazer isso e aquilo. Enfim, gente, a gente já sabe como é. Então, nesse caso, né, é quando o Malhut é chamado fala, ou seja, através da fala é que a gente vai chegar a isso. Malhut recebe a luz de Hassadim, com Rohimad e Zerampin, e assim formam-se a fala. Toda a fala que vai chegar aqui vem dos céus. As 7 sefirotes primárias de Zerampin são chamadas de 7 céus. Vejam, vamos aqui. Nós temos essas 7 sefirotes primárias de Zerampin, não é? Então, veja, eu estou aqui na letra Vav, do nome do Eterno, estou em Zerampin. Então, essas 7 sefirotes primárias, elas vão ser chamadas de céus, tá vendo? Então, quer dizer, quando a Torá está falando céus, ela está falando dessas sefirotes, 7 céus. E como a gente soma 7 vezes 7, a gente vai ter 70. A gente sabe que tem 70 nações, a gente sabe que tem, dentro dessas nações, o Moshe ele traduziu a Torá para todas elas, a gente sabe que tudo foi feito por um Deus só e que existe uma organização para se entender isso. Enfim. Então, dentro disso, o próprio Zerampin se chama céu e Malhut se chama terra. Então, o próprio sistema de Zerampin, Vav, ele vai ser céu e aqui vai ser terra, vai ser chamado de terra, não é? E Zerampin, essa parte aqui, ela vai ser chamada de Rua, que é o primeiro nível da alma que nós devemos acompanhar, né? Obter. Independente da pessoa estar aqui, ela ser um tzadik ou não, ela vai ter que começar a subir a partir das sefirotes, que são iguais, essa aqui dentro, aqui de Malhut, até chegar, então, nos próximos níveis e conseguir atingir essas sefirotes, chegar ao nível de Rua. Então, ela chega nesse nível, não é? E assim ela é chamada de céus. E aí se chama de céu e terra. Terra é o desejo de receber para si mesmo, céus é o desejo de doar. Então, enquanto os seus desejos, sejam eles qualquer for, tenham a vontade de receber para si mesmo, você está num nível de terra e está num nível de raçatã. Quando a Torá fala para você tirar a gordura dos alimentos, ele está falando para você tirar o desejo de receber para si mesmo e doar isso para a raçatã. Por isso que quando você tem esse desejo de receber e só vê as pessoas com lucro e etc., você está num nível de raçatã. E aí sua alma está complicada dentro desses níveis e você acha que não, mas está. E você acha que você vai receber, vai ser abençoado, quando na verdade você tem que se tornar igual ao Criador. Se o Criador é dono de tudo, né? E ele nos abençoa, nós temos que abençoar também as pessoas que estão em volta da gente e tudo aquilo que ele vai definir para a nossa vida, né? Uns abençoam e outros são abençoados. Mas, na verdade, o que acontece dentro da linguagem da Torá é que quando você abençoa alguém que chegou até você com um problema, não é você que abençoou aquela pessoa, é aquela pessoa que te abençoou. Por quê? Ela chegou até você como se ela fosse para você um sacrifício, um corban. E aí, quando você ajuda aquela pessoa, aquela energia da Tzedakah, da ajuda que você deu para aquela pessoa, vai te ajudar a ter mais vida para você entender a Torá, estudar a Torá e atingir níveis preciosos dentro da Torá, através dessa Tzedakah, dessa ajuda, desse abraço, seja lá do que você pôde ajudar aquela pessoa. A ajuda nem sempre é monetária, ela também é com palavras, ela é com carinho, ela é você se tornando cada vez um exemplo para a sociedade de como se deve trabalhar para a Hashem sem o desejo de receber para si mesmo.
É lógico que não quer dizer que nós iremos alcançar isso automaticamente. Isso são anos e anos de estudo, anos e anos de madrugada, e que cada pedacinho dentro da nossa alma para ser mudado demora-se muito tempo. Demora-se muito tempo. Mas só o fato da gente saber que existe uma ferida, ali a gente já começa o tratamento. Então, a ferida ela pode ser limpa, ela pode ser tirado ali toda aquela parte que está morta, e assim você vai cuidando da ferida. Você presta atenção naquela parte que está doente e começa a tratar. Não, é aqui que eu tenho que tratar, né? O desejo de receber para mim mesmo. E aí você vai avançando dentro desse nível. Então, Zerampin, que é essa parte do Vav, é chamada de Rua, por causa da luz do Rua dentro dela, que acende a Biná, a orelha. Veja, a gente estava falando de um sistema, e aí a gente fala do sistema de Zerampin, não é? E aí esse sistema vai subir até o sistema que nós conhecemos como orelha, que a pessoa vai escutar, né? E se transforma em som de Rorimá, som de sabedoria, na orelha esquerda e Hassadim na orelha direita. Há uma diferença entre as linguagens. O alfabeto, pois existem em nosso mundo pessoas que falam, mas não sabem ler ou escrever. A mais antiga língua falada é a do Taná, é a que nós conhecemos através do hebraico, que remonta o tempo de Adão. A linguagem das leis se originam dela, seguindo a linguagem das lendas. Todas essas linguagens combinadas, e cada uma delas em particular, são usadas em nossas escrituras sagradas. A linguagem da Cabala foi a última a se desenvolver, por isso que Mashiach vinha por último. E a gente viu já lá no livro de Obadias que não eram Mashiach, eram vários Mashiachs. Os nossos sagrados sábios de Kabbalah, do Sod, que deram a sua vida para trazer esses ensinamentos. E essa é a mais difícil delas, pois a sua compreensão adequada requer que se sinta as categorias espirituais, então vocês têm que sentir, e essas categorias que são narradas. A Cabala é também a mais precisa de todas as linguagens, é a única que pode transmitir de forma precisa todas as informações espirituais. Sem ela, você não vai conseguir. Porém, somente mediante o estudo direto com o mestre cabalista, né? Você só consegue essas informações assim. O estudante de Torá poderá aprendê-lo e compreender suas formações, como durante muitas gerações haviam poucos cabalistas sem contatos entre si. A linguagem da Cabala foi a última a evoluir. Mesmo hoje em dia, né, ela só pode ser aprendida diretamente de um mestre cabalista. Você tem que ligar-se a esse mestre cabalista, tem que se ligar à alma dele, tem que entender como é a alma dele, a doçura que ele pode passar de Torá para você, vai ser o que vai ser importante na sua formação. Por isso que Torá, Kabbalah não é religião, onde hoje você está aqui, amanhã você está com outra pessoa, porque você se aborreceu, e aí você vai para outro lugar. Não, é uma família de alma, é uma família que tem que realmente estar participando profundamente desses estudos. Inicialmente, os cabalistas codificaram seu conhecimento do mundo espiritual em letras, cujos contornos refletia o interior do relacionamento das forças espirituais. Em outras palavras, cada degrau espiritual é caracterizado por um interrelacionamento único de forças espirituais, atribuindo-se a cada propriedade espiritual um símbolo específico pode se descrever o interrelacionamento, assim como o produto geral da união das forças espirituais de cada grau, ou seja, sua essência. Assim, os cabalistas criaram 22 letras do alfabeto hebraico. O Zohar dá muita atenção à análise das letras, o que ajuda o estudante a sintetizar seu conhecimento e encontrar novas formas de descobrir forças espirituais e suas ações e seu interior. Como escreveu o nosso antepassado Abraham em seu livro A Criação, chamado Sefer Yetzirah.
As letras representam as pedras com as quais se constrói a palavra, como nos contam nossos sábios. O mundo foi criado com as letras da língua sagrada. Cada uma delas representando uma determinada força sagrada, espiritual, altruísta da criação. As propriedades dessa força são refletidas na forma da letra, sua importância com relação a outras letras, suas potências, combinações com outras, suas potências, suas coroas, suas notações, seu valor numérico, ao qual nós estudamos diretamente aqui através de geometrias, e também as suas variações. No entanto, isso só diz respeito às letras separadas e suas combinações. Há também certas regras que nos permitem determinar as propriedades e as forças espirituais a partir da letra, mas não somente a partir da letra, mas da palavra inteira. Além disso, com bastante frequência, podemos substituir letras ou mesmo parte de uma palavra por outras semelhantes, como vimos anteriormente e veremos futuramente. A linguagem propriamente dita, as raízes de suas palavras, indicam a propriedade do objeto espiritual que descrevem. Por exemplo, Adão se origina de Adamá, que é a palavra terra, né? O que enfatiza a insignificância dele, a palavra Adame, semelhante ao ser superior. Então, ao mesmo tempo que Adão ele é a parte principal da Torá, porque é a única parte que poderia julgar, interagir psicologicamente com toda a questão da Torá. Ela também é a última criatura a ser feita, mas ela também está ligada à palavra Adamá, que é terra, que é o mais básico de todo, mas também a palavra Adamê, semelhante ao superior. Esse semelhante ao superior, ele não tem nada a ver com a questão biológica ou físico, porque a gente sabe que isso é só um CRI que vai envolver a pessoa por um tempo. Depois disso, a alma, se essa pessoa ela construir uma alma, ela consegue, então, passar por um próximo estágio, o que nós chamamos de reencarnação, e vamos entender futuramente mais sobre isso. A reencarnação ela pode acontecer quando a pessoa morre e passa por uma outra vida, ela pode acontecer também durante os estágios do estudo de Kabbalah, onde você vai mudando as suas percepções, essas percepções espirituais vão te ligando a mundos superiores, e também você vai mudando a forma de enxergar esse mundo. Então, isso também são formas de reencarnações, assim como também a reencarnação de Jonatas, quando ele se pegou a alma do rei Davi. Então, ele aceitou o rei Davi como seu mestre, e está descrito lá que a alma de Jonas se apegou à alma do rei Davi e que ele, então, se tornaram uma alma só. Olha que coisa incrível. Além disso, pode acontecer de outras almas que precisam de consertos se apegarem a você. Então, um corpo ele pode receber até mais 3 nefes, nefeshot, que é o plural de nefesh, e essas energias adentrarem a pessoa e elas podem, então, receber uma força maior. Isso também pode ser um ibur, pode ser que a pessoa receba, se ela cometeu algum tipo de erro, uma alma ruim, como foi o caso de Shaul, mas que era papel dele consertar aquela alma. Ruim do nosso jeito, no nosso modo de enxergar, mas correto pela Torá, porque ele tinha que ajudar aquela alma a evoluir. E as coisas são complexas dentro desses níveis de entendimento da Torá. Então, dentro disso, então, a linguagem propriamente dita, das raízes de suas palavras, indicam essas propriedades, como nós dissemos. O nome de Yaakov vem da palavra Ekev, né, que é convencer, ou seja, convencer quem? Convencer a Esav. Há muitos exemplos desse tipo dentro da linguagem do Tanar, da Torá, pois tudo recebe nomes conforme sua raiz, como alguém que recebe o sobrenome do pai. Uma vez estabelecido, certas combinações de letras, Kelim, linguagem das letras, podem ser usadas em lugar da linguagem das sefirotes e desses particufins. Quando descrevemos ações espirituais, todas as descrições dos mundos espirituais significa representar objetos e ações na forma da letra e suas combinações.
É assim que toda a Torá é escrita em palavras. Portanto, a gente tem a forma de cada letra, os elementos da sua estrutura, indica todas as propriedades e o estado geral de um objeto espiritual, sefirot ou parte sufim, que essa letra em particular descreve. A ordem das letras de uma palavra indica a conexão entre o objeto espiritual e essa sefirot, ou seja, existe uma ligação feita pelas letras hebraicas. Suas propriedades e ações compartilhadas. O acesso ao sentido espiritual de uma palavra significa a ascensão ao nível espiritual do objeto quando isso acontece. Aquele que alcança se torna-se a própria palavra. Ou seja, você alcançou o nível da palavra shalom, então essa palavra você se tornou a própria palavra, o objeto dessa palavra. Então ela assume o seu nome dentro de você. O nome do homem está em constante mudança à medida que ele sobe os degraus espirituais. É determinado pelo degrau em que ele se encontra, pois assume o nome daquele degrau. Você é o degrau que você está. Diz-se, portanto, que todo mundo pode ser como Moshe, porque você pode alcançar esse degrau que se chama Moshe. A própria palavra, em sua leitura corpórea, seu sentido corpóreo, indica a raiz espiritual e a sua ramificação, a consequência em nosso mundo. Uma combinação de palavras indica um processo espiritual completo, que seja, de regra, tem uma ação correspondente, mandamento em nosso mundo. Os nomes mudam dependendo do aspecto que requer esclarecimento. Portanto, nós temos que colocar os elementos das sefirot. Vamos ver aqui. Keter. Né? Então, Keter, que está aqui dentro da nossa árvore sefirótica, ela não tem nenhuma designação. Né? Já a Rohimá, aqui, ela vai ser representada pelo fogo. Essa é uma forma de linguagem que toda vez que a gente vê fogo dentro da Torá, a gente sabe que a Torá está falando de Rohimá, tá vendo? Então, fogo está ligado aqui a Rohimá. São as linguagens metafóricas da Torá. Quando eu tenho Biná, agora eu tenho água. Então, veja. Toda vez que a Torá vai citar a questão de água, ela está falando de Biná. Dentro dessa configuração, eu vou ter Zerampim, que é chamado de ar. E, finalmente, Malhut, que é chamado de terra, fechando aí o que nós conhecemos como elementos que foram necessários para a criação de todas as coisas e que participam dessa criação biológica de todas as coisas, mas a conotação biológica aqui está partindo para uma questão espiritual. Porque o mundo criado, ele parte do mundo espiritual. Veja, nessa primeira linguagem, então, eu estou entendendo a árvore sefirótica através de um apontamento dos elementos básicos. E também ela pode ser formada de uma outra forma. Ela pode ser formada de um outro jeito. Qual é esse jeito? Através das cores. Então, muitas vezes a gente vai ver na Torá, olha, veja se a lepra está branca, se está vermelha, como se está. Então, ali também está sendo falado de uma outra questão dentro da Torá, que são as sefirot, o que não tem nada a ver realmente com a questão da doença em si. Então, isso vai acontecer muitas vezes. Vai falar do vermelho carmesim, do branco, etc. E a roupa de tal pessoa estava branca ou estava vermelha. Está falando das sefirotes e da questão da alma, não é, da pessoa com essas sefirotes.